Bom, então, bem-vindos ao primeiro seminário de coisas legais do segundo semestre de 2013. Estamos exatamente às 13h13 da sexta-feira 13, é um minuto muito importante desse 2013. ano. 2013. Quem vai apresentar hoje é o Leandro, tá? Por isso que eu estou aqui apresentando. Eu não sou a nova apresentadora do seminário de coisas legais, é só uma coincidência que eu estou aqui de novo. E é a primeira vez que um seminário vai ser repetido, na verdade. Só que eu acho que todo mundo que está aqui não era nascido para a USP na época que ele foi apresentado. Não, tem gente que estava. Eu acho que tem alguns poucos que vocês não estavam, não. Ele vai ser não totalmente repetido, né? Mas é um dos piores pesadelos dos matemáticos. Eu diria que é o tema mais propício para sexta-feira 13. Ele foi apresentado também numa sexta-feira 13. Foi 2011, 2010? 11. E acho que é isso. Pode falar. Okay. Boa sorte. Obrigado. Bom, queria agradecer, o convite dos organizadores, do Seminário de Coisas Legais. Bom, mas aí então eu vou falar aqui, eu vou comemorar a sexta-feira 13 apresentando esse aqui que a gente intitulou de um dos piores pesadelos matemáticos. Já brigaram comigo, falaram que isso aqui não é o pior pesadelo matemático, mas daí, atenção, artigo indefinido é um dos, não é o pior. Então, eu ainda estou certo. Então, por que é um pesadelo? Eu vou deixar essa pergunta em aberto quase que o seminário inteiro, mas você fica com a cabeça pensando nisso aqui. O que os matemáticos gostam de fazer? Se você não sabe, acho que você está na sala errada, mas eu imagino que você tem alguma ideia disso. E, bom, e aí toda a apresentação, por que isso é um pesadelo, vai estar baseado nessa pergunta. Okay? Então, vou começar com um pouquinho de história aqui, só para introduzir o problema. Então, vou começar falando sobre o Cantor e o Hilbert. Em 1874, o Cantor percebeu que tinha diferentes tamanhos de infinito. Isso aqui já apareceu no Seminário de Coisas Legais, pelo menos umas 2 vezes, acho que as 2 no seminário do Renan. Mas já se comentou sobre esse negócio. Aí um dia ele estava lá fazendo alguma coisa e aí percebeu, olha, dá para falar que tem infinitos de tamanhos diferentes, o que já começou a deixar ele com a pulga atrás da orelha. Um pouco depois, entre 79 e 84, ele notou que dava para fundamentar a matemática inteira se você fundamentasse o que era conjunto. Se você, baseado no que é conjunto, você consegue fundamentar todo o resto da matemática. Ele já, assim, não era muito formal isso aqui, mas ele, pelo menos numa ideia intuitiva, ele percebeu que dava para basear os tijolos básicos, se você pensa que matemática é Lego, então os tijolinhos do Lego são os conjuntos. Em 1900, o Hilbert propôs uma lista de 23 problemas, uma das listas de exercício mais difíceis da história, que serviriam para guiar os matemáticos durante o século seguinte, porque ele também não era nem um pouco, ele se achava pouco. Mas o primeiro problema dessa lista, estava lá em cima, ele envolvia uma coisa falando sobre tamanhos de conjuntos infinitos. Ele já sabia do resultado de Cantor, e ele queria saber uma coisa mais específica sobre tamanhos de conjuntos infinitos, que é a hipótese do contínuo, que o Renan também já falou. O segundo problema envolvia construir uma base sólida para a teoria dos números. A frase não era essa, até porque acho que estava em alemão, mas a ideia era essa, do tipo, ele queria que, tá bom, vamos fundamentar a teoria dos números de um jeito bem bom, assim, completa, direitinho. Estava lá a pergunta, como é que se faz isso? Vocês vão ver que tudo isso aqui tem conexão uma com as outras. Em 1901, tá vendo? Só um ano depois que apareceram os problemas, o Russell descobriu um paradoxo que decorria da definição, e bem entre aspas, aqui são uma aspas enorme, que se tinha até então de conjuntos. O que era um conjunto para eles até a época? Conjunto era simplesmente uma coleção de coisas que satisfazem alguma propriedade. Enfim, que é a definição que vocês vêem na escola, Quando alguém fala assim, o que é um conjunto? Você põe uma chave, se não for um desenhinho de uma bolinha com os negocinhos dentro, é uma chavinha com uma coisa escrita dentro. E é isso. Então, por exemplo, você poderia fazer esse conjunto aqui. Conjunto do A, nome bom, porque é todos os X, que X são amarelos. Então, tem girafas, tem gemas, tem... não sei. Bom, seguindo essa ideia, a gente podia fazer, aí como você é matemático, você gosta de estragar as coisas, Você vai lá e tenta fazer isso aqui, Você queria tentar fazer o conjunto de todos os conjuntos, Se qualquer coleção serve para fazer conjunto, você define U como sendo conjunto de todos os conjuntos. U é de universo, Você tem o universo inteiro lá dentro, porque como qualquer coisa é conjunto, você está lá, você define o conjunto de todos os conjuntos. Aí você já começa a ficar achando isso meio estranho, porque não só isso aqui é um conjunto de conjunto, que depois de um tempo você até se acostuma com a ideia,
Mas o problema é que, por exemplo, o U também está lá dentro, né? Então, por quê? Porque o U é um conjunto. Se o U é um conjunto, ele é um conjunto. E aí, então, ele está dentro de U. Aí já aquela analogia também que às vezes põe na escola, né, que você tem, o conjunto é a caixa de sapato, que você põe as coisas dentro. Aí você fala, mas eu posso pôr caixa dentro de caixa? Até aí pode, né? Você pode pôr uma caixa grande, põe caixas dentro, então tem um conjunto de conjuntos, mas daí em algum momento você tem uma caixa que está dentro de si mesma. É estranho, mas sei lá, você já viu coisa pior em cálculo. Então, por enquanto, você não tem uma contradição aparente, mas ficou, né, só meio esquisitinho. Então não é o paradoxo de Russell. O paradoxo de Russell começa agora. E aí ele podia considerar, porque já que você ficou achando estranho aquele conjunto ter um conjunto, ele ser elemento dele mesmo, vamos separar esses conjuntos, né? Vamos falar que os conjuntos que não têm essa característica horrível são legais, né? Então, L é o conjunto de todos os... Tá vendo? Aqui é um conjunto, né? Essa parte aqui é só falar que ele é um conjunto, porque ele está dentro do universo. E ele ser legal é esse fato, ele não pertence a si mesmo. Então, separei, tirei os conjuntos que estragaram, né? E deixei separado. Então, são só os legais, né? Os que não pertencem a si mesmo. Mas, dado esse conjunto, você tem duas perguntas naturais. Uma é o que é a vida. A segunda é, mais importante, se o L é legal. Vamos tentar responder a segunda. O L, vamos ver se o L é legal. Bom, L é um conjunto, está escrito, né? Então, vamos ver. Eu já adiantei que isso aqui é uma contradição, mas vamos ver. Se o L é legal, bom, L é legal, então ele é um dos elementos que está aqui dentro. Então, L pertence aqui, mas daí isso quer dizer, então, que o L não pertence a L. Então, peraí, vamos de novo. Se o L é legal, ele deveria pertencer ao conjunto L, dos conjuntos dos legais. Então, mas pela definição do que é esse conjunto, ele não pertence a L, então se você começa assim, você acaba assim, então esse lado não deu. Se você é preguiçoso, você fala, acabei a demonstração por contradição, vale o contrário. Mas daí você olha, mas deixa eu testar o contrário se eu tivesse começado assim, né? Se você começasse por outro lado, o que é? Vamos supor que o L não é legal. Então, o que é o L não ser legal? É o L não pertencer ao L. Mas ele é um conjunto que não pertence a si mesmo, então ele pertence ao L. Aí perceberam esse problema lá. E aí é a tela azul da matemática, né? Bom, aí falaram assim, bom, o problema está no quê? Está que a gente não definiu o que é conjunto direito, né? Aí tentaram consertar isso. Vamos tentar corrigir o problema, vamos tentar definir o que é um conjunto. E isso aí é uma tarefa meio difícil se você nunca viu. Na época foram tentadas duas propostas. Uma era a proposta do Russell. Na verdade, essa aqui ela não tentava consertar conjunto, ela tentava consertar a matemática, tentando quase que ignorar essa parte. Assim. Ele tratava também sobre conjuntos, mas o foco dele era outro. E o Zermelo, que ele já foi direto ao ponto e falou assim, não, já que a ideia do Cantor é, se a gente tem conjunto do jeito certo, você tem o resto certo, então vamos consertar conjunto. Então o Zermelo estava mais preocupado com conjunto direto. Ambos os casos havia axiomas que deveriam ser assumidos como verdade. Isso aí, desde o Euclides, né, a matemática se faz como? Você assume algumas coisas como verdade, aí depois você deriva outras coisas a partir dessas verdades que você supôs no começo. Por isso que conjunto já fica estranho, porque você não assumiu nada como verdade, você só falou que a coleção é conjunto e beleza, né? Do tipo, não está muito formal isso aí você vê que isso aí dá problema rápido. Em 1929, o Gödel terminou seu doutorado provando um teorema muito importante de lógica matemática, que eu não vou entrar aqui, e aí ele falou assim, já que eu fiz esse teorema importante, vamos começar a trabalhar no segundo problema do Hilbert. Ele pulou o primeiro de propósito, mas ele foi tão direto para o segundo, e começou a trabalhar nesse problema do Hilbert, que era qual? Era o fundamentar a aritmética. Tá? Queria dar um jeito de fundamentar a aritmética. Vocês estão vendo que eu estou falando de várias coisas, elas ainda não se encaixaram, mas é igual o episódio dos Simpsons, do Seinfeld, em alguma hora eles vão se cruzar. Mas espera um pouco. Mas ele percebeu que aquilo não era tão simples assim, do tipo, tinha algum problema. E aí o que ele percebeu é o que a gente vai falar hoje, que é essa grande sacada aqui. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer a demonstração inteira. Eu vou dar a ideia de como é que você faz a demonstração. Depois, então, esse primeiro slide vai ser um roteiro, mais ou menos, do que é a ideia que está por trás, sem nenhum detalhe técnico. Na segunda parte, eu falo um pouquinho como é que é a ideia de você tentar consertar essas coisas. Mas o importante é esse slide aqui, que é como vai fazer, qual que é o roteiro geral da coisa. Tá? Eu já explico, quer dizer, eu não vou nem explicar o que vai acontecer. Se a gente chegar no final, aí vocês veem. Mas vamos ver. Cada passo não é tão ruim assim. Vamos ver. Para cada fórmula, eu não vou ser bem informal aqui, você vai pegar uma fórmula, pode ser que ela é uma fórmula falando sobre aritmética, qualquer coisa. Você associa essa fórmula a um número natural.
Como não sei, depois a gente pensa nisso, mas só finge isso aqui, tá bom? Para cada fórmula você associa um número natural. Mais que isso, você não só para cada fórmula você associa um número natural, mas para cada conjunto, para cada sequência de fórmulas, então você tem a fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3, você associa um número que te dá essa sequência de fórmulas. Tem que ser uma associação 1 a 1, né? Assim, tipo, para cada fórmula tem que ter um número, para cada número tem que dar uma fórmula. Na verdade, essa volta não precisa ser para cada número tem que dar uma fórmula, tem que ser só uma expressão, mas, sei lá, se dado o número, você tem que saber se aquilo é uma fórmula ou não, e não pode ter bagunça, né? Você não pode misturar as coisas. Bom, agora eu vou começar a fazer um pouco de bagunça, né? Escolha um conjunto de axiomas que vai definir a teoria dos números. O legal dessa demonstração é que ela não precisa ela não funciona para um conjunto de axiomas específico. Finge lá que você pegou um. Ele tem que ter umas propriedades que eu não vou ficar discutindo aqui, mas em geral, quando você faz um conjunto de axiomas, eles têm essas propriedades porque é como a gente pensa. Mas deixa aí por enquanto. Então você escolheu o seu conjunto de axiomas. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos definir o conjunto P de todos os números naturais, terá um conjunto de números naturais, hein? Cuja sequência associada a esse número, certo? Porque cada número a gente consegue associar uma sequência de fórmulas. Então agora eu vou pegar o conjunto de números que cada número que está lá dentro, a sequência associada a ele forma uma demonstração. Uma demonstração que sai desses axiomas. Tá? Depois eu vou discutir um pouquinho direito como é que você faz isso. Mas, tá, então ele é um conjunto de números, e todos os números que estão lá dentro, na hora que você pega aquela tabela que você fez no começo, que cada número leva numa sequência, você olha aqui o número, sei lá, 422, está aqui. Aí eu olho um pouquinho para o lado, isso aqui é uma sequência de fórmulas. Deixa eu ver se essa sequência de fórmulas é uma demonstração. Então tá bom, esse número está dentro do P. Tá? Só isso. Aí agora eu defino o conjunto, esse conjunto eu vou usar o P. Defina o conjunto de todos os naturais, né? De todos os naturais cuja fórmula associada admite uma demonstração. Então agora eu estou pensando só nos números das fórmulas, né? Pensa alguma fórmula aqui. O que eu faço? Eu olho esse número. Eu pego o número, eu olho a fórmula que está associada. Aí eu pego a fórmula associada. Eu vou lá no conjunto dos números P's lá e vejo se lá dentro tem uma demonstração para essa fórmula que eu fixei. Tá? Então eu usei o conjunto P para definir o D. É o D que é importante. O P a gente só usa para construir o D. Então, aqui é meio que assim, ó, tipo, a definição mais ou menos desse conjunto D é: existe um número dentro do P, tá ok, a demonstração, é uma demonstração porque está em P, e o último elemento dela é essa fórmula que você fixou. Então, é um conjunto de números também. O que o Gödel estava querendo fazer com isso aqui? Aquela contradição que a gente conseguiu sobre conjuntos, a gente conseguiu principalmente por quê? Porque a gente fez uma sacanagem que foi, na hora que a gente falou assim, pega o conjunto de todos os conjuntos. Aí depois pega os conjuntos que não pertencem a si mesmo. Em algum sentido, a gente conseguiu, dentro da linguagem de conjuntos, falar sobre conjuntos. E no momento que você consegue falar sobre o que você está falando, né, tipo o que eu estou fazendo agora, chegar numa contradição é fácil. E ele vai fazer a mesma ideia que que o Russell fez lá antes. Mas eu já vamos chegando lá de pouquinho. Mas a única coisa que ele está fazendo, só percebe isso aqui, ó. Ele misturou. Pensa que as suas fórmulas falam sobre números. Agora ele misturou. Falar sobre número, de uma maneira indireta, é falar sobre existir demonstração para aquela fórmula. Você percebe que começou a misturar um pouco as coisas agora? E aí essa mistura que vai dar problema agora no final. Vamos definir essa fórmula. Repara que ela tem... Se você nem entendeu nada que veio no slide antes, mas se você olhar, ela parece com a que aparecia dentro do conjunto. Não é x não pertence a x, mas é um n não pertence a d aqui. Mas qual que é a ideia dela? É uma fórmula n não pertence a d, quer dizer que a fórmula associada ao número n não tem uma demonstração. Então, essa fórmula aqui está escrita... Essa aqui é uma fórmula sobre números. Só que a interpretação que ela dá é sobre existir demonstração. Olha o perigo que apareceu aqui. E é isso que vai dar problema, certo? Porque um número pertencer ao D, quer dizer que não pertencer ao D, quer dizer que a fórmula associada a esse número não tem uma demonstração, se você conseguir fazer tudo o que estava antes. Agora a gente tem que fazer... Aí essa aqui é o único passo que é realmente mais difícil do ponto de vista técnico. Você tem que fazer um esforço para conseguir essa frase aqui no final. Os outros, eles são mais ou menos... Eles são um pouco mais fáceis. Esse aqui é um pouco mais complicado. Mas você tem que conseguir uma fórmula cujo número associado a ela seja um número n0, só que esse n0, na hora que você pegar... quer dizer, desculpa, essa fórmula que você pegou, além do número dela ser n0, ela tem que ser equivalente, no sentido de, tipo, vale ela sem somente ser vale a outra, vale essa fórmula aqui, n0 não pertence a d.
Por quê? Só explicar por que tem essa ideia aqui. Aí, o que seria muito fácil para a gente para conseguir uma contradição aqui no final era o quê? Era pegar e essa frase aqui, o número dela é N0. Se essa frase, o número dela associado fosse N0, a gente acabava a demonstração muito mais fácil. O problema é que você não consegue isso. Porque, tipo, você fazer essa frase e ter o número N0, tem motivos, uma hora que você tem que fazer o número valer tanto, tem outro motivo que faz o número valer tanto, e você não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa fórmula, ter o número N0, não funciona. Mas a gente consegue pegar uma fórmula que é equivalente a essa, cujo número é N0. Então, é esse o truque. Tá? E é essa passagem que é um pouquinho mais delicada na demonstração. Quer dizer, tudo é meio delicado, mas essa aqui é um pouco mais difícil. Agora, com todo esse roteiro, né, então quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. A gente consegue agora falar como é que se acaba a demonstração, baseado nessas 7 bolinhas. Vejamos o que dá para falar sobre essa fórmula φ. Essa fórmula φ que apareceu aqui. Ó, né? Então, lembra, o número associado é um N0 e ela é equivalente a essa aqui. Tá? O que dá para falar sobre a φ? Vamos pensar se a negação da φ é demonstrável. Mas se a negação da φ é demonstrável, ó, φ é equivalente a isso. Negação da φ quer dizer, então, é equivalente a N0 pertence a D. Então, se a fórmula φ, a negação dela, for demonstrável, por essa equivalência aqui, a gente tem que a fórmula N0 pertence a D é demonstrável. Porque se você consegue demonstrar a negação da φ, como ela é equivalente a essa, você consegue a demonstração da negação dessa. Então, se a negação da φ for demonstrável, a frase N0 pertence a D é demonstrável. Então, tem uma demonstração para a fórmula associada a N0. Mas, como tal fórmula é a própria φ, temos uma demonstração para a fórmula e para a sua negação. Porque é o que aconteceu. Você conseguiu uma fórmula, você está afirmando, então, que o N0 pertence a D. Mas pertencer a D quer dizer que a fórmula associada ao N0 tem uma demonstração. Então, vamos devagar aqui. Ó, eu vou supor que a negação da φ tem uma demonstração. Eu faço um truque e falo, bom, se a negação da φ tem uma demonstração, N0 pertence a D. Por N0 pertencer a D, isso quer dizer exatamente φ tem uma demonstração. Ou seja, se eu comecei supondo que a negação de φ tem uma demonstração, eu concluo que φ também tem uma demonstração. O que é ruim, né? Porque agora eu tenho demonstração tanto para φ como para não φ. Eu não deveria poder ter isso. Não posso ter uma demonstração para não posso ter uma afirmação que afirma A e uma demonstração que afirma não A. Tipo, não posso ter isso para os dois lados. Então, se você acha que a negação da φ tem uma demonstração, você tem um problema. Vamos pensar o que acontece se a φ tiver uma demonstração. Se a φ tem uma demonstração, pela equivalência, como a φ é equivalente a essa fórmula tem uma demonstração também. Então, se a φ tem demonstração, essa fórmula tem demonstração. Mas se essa fórmula tem demonstração, quer dizer que N0 não pertence a D. Só que o N0, de novo, é o número da φ. Então, quer dizer que φ não tem uma demonstração. Então, se você começa pensando que a φ tem uma demonstração, você conclui que φ não tem uma demonstração. Ou seja, aí você fala, então deu uma contradição. Não, não deu uma contradição. O problema é que você achou que a φ ou a não φ tinha uma demonstração. O único jeito de você escapar disso é a φ não tem demonstração, por essa linha de baixo, nem a negação de φ tem uma demonstração. Ela é uma fórmula que não dá para ser provada, nem provada que está errada. E é isso que é o pesadelo. Entendeu? Eu não sei quem são os axiomas direito, lógico que para passar para a demonstração você tem que passar por eles. Mas o que você tem no final é o quê? Você tem uma fórmula que você tem certeza que ela não vai ser provada, que está certa, nem provada que está errada. E é isso. Okay? Você está supondo também que você não prova A e não A ao mesmo tempo, quer dizer que é ser consistente, mas em geral a gente acaba supondo isso. Então aqui a gente provou que tem uma fórmula que nem ela pode ser provada, nem a negação dela pode ser provada, supondo que dá para fazer todas essas bolinhas. Incluindo uma coisa falsa, por exemplo, N não pertence a D. Talvez todas as fórmulas sejam demonstradas. Se você coloca... Sim, mas daí o problema é que na hora que você fez, mesmo que você supor que todas as fórmulas sejam demonstráveis, bom, então você não vai ter uma demonstração disso. Então essa fórmula pode ser verdade, em algum sentido no mundo, porque alguém te contou por fora, digamos assim, mas lá dentro o sistema em si não prova que todas as fórmulas são verdadeiras. Todas as fórmulas têm uma demonstração. Pode ser que todas as... digamos assim, se você, de novo falar sobre si mesmo. Se você
por algum motivo você sabe que todas as fórmulas têm demonstração, pode ser que a fórmula, essa frase, não tenha uma demonstração. Todas as fórmulas têm uma demonstração. E aí ela é a primeira que não tem. E aí você chega numa contradição. Tipo, cada vez que você tenta acrescentar alguma coisa aí, você parte, tá bom, mas se você conseguiu falar isso, você talvez consiga... constrói uma fórmula artificialmente que te nega isso. Eu vou fazer mais umas coisas aqui, talvez isso ajude um pouco, mas vamos ver. Vamos ver como é que a gente podia fazer esses passos, né? Porque tem um monte de passo aqui. O que esses passos fazem? Eu vou começar o esqueminha lá dentro, mas ele começa, para cada fórmula tem que associar um número natural. Na verdade, para cada sequência de fórmulas eu tenho que associar um número natural. Não é aleatório, porque você tem que conseguir fazer isso de um jeito que depois você entenda. Fala. O sistema precisa necessariamente que qualquer fórmula tenha como negação ser uma fórmula. A negação de uma fórmula seja uma fórmula. Também, sim. Vai precisar, que é o que vai aparecer na linguagem. Isso precisa. Vamos ver como é que a gente pode fazer esses passos. Então, a primeira coisa, a gente tem que se preocupar como é que eu acho esses números. Aí, eu brinco com todo mundo que o Teorema de Gödel foi descoberto nessa época, né? Tipo, 1940, mais ou menos. Mas, provavelmente, hoje, se alguém tentasse provar essa ideia, uma das sacadas grandes que tem aqui de como fazer essa associação, hoje em dia é muito natural pelo jeito que a gente faz coisas no computador. Porque, basicamente, o que é? Vamos ver o seguinte, eu quero fazer um sistema que fala sobre números naturais. Para falar sobre números naturais, eu tenho que fixar uma linguagem, que é como é que eu falo sobre números naturais. Então, aqui eu vou listar todos os símbolos que eu vou usar para falar sobre os números naturais. O zero, que é o que vocês conhecem, a função sucessor, quem já viu um pouquinho de números peanos sabe que essa função é importante lá dentro. Esse aqui significa o e, isso aqui é o não, isso aqui é um fecha parênteses, um abre parênteses, isso aqui é o que eu vou usar para as variáveis, isso aqui eu vou usar, é um truque para numerar a variável sem usar número. Então, tipo, V1 é V com uma apóstrofe, V2 é V com duas apóstrofes, certo? V3 é V, tá ok? Isso aqui é o para todo, isso aqui é um igual, soma, multiplicação, e isso aqui é um caractere a mais que eu vou usar para daqui a pouco eu explico ele, tá ok? Então, guarda aí. Alguém pode falar assim, cadê o existe, cadê a implicação, cadê o ou? Dá para fazer com essas que eu fiz, tá? Dá para, tipo, existe é a mesma coisa que, o existe é não para todo, não alguma coisa. Então, você consegue, a partir desse, escrever os outros equivalentemente. Então, você só precisa desse. Uma vez que você fixou os símbolos, então a gente fala assim, a gente vai escrever sempre com esses símbolos, a gente pode até metamatematicamente escrever com os outros símbolos, mas você sabe que você consegue passar para esses, né? Você tem uma fórmula que é escrita só com esses símbolos, que é equivalente. Uma vez que você tem isso, para cada símbolo, você associa um número, de um dígito para não dar bagunça, tá? Para depois você conseguir ler de volta o número. Então, vamos ver quantos símbolos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, você vai precisar, se você quer fazer com dígito, você vai lá e passa para base 13. Né? Então, agora, depois do 9 vem o A, o B, o C, e aí vem o 10. Ok? Então, para cada dígito, a gente associa 1. Então, o que você tem aqui embaixo? O zero está no E. Eu fiz uma escolha de propósito colocar o zero aqui no começo, porque eu sei que nenhuma fórmula que faz algum sentido começa com E. Então, senão você ia poder ter fórmulas que iam começar com zero à esquerda, que podia dar bagunça. Então, eu ponho um que eu tenho certeza que não vai dar bagunça. Mas, tudo bem. Eu ia botar o zero no zero, mas daí tem fórmula que começa com zero, e aí, bom. Então, melhor não misturar, né? Não confundir esse zero com esse zero. Então, tá bom. Então, eu associei para cada fórmula, para cada símbolo da minha linguagem, um número. Assim, o número associado para essa fórmula aqui, o que é essa fórmula aqui? Vamos ler ela do jeito mais ou menos certo. Para todo V1, não é verdade que V1 é igual ao sucessor de V1. Que, inclusive, é uma fórmula verdadeira em peano, tá? É um dos axiomas. Então, para todo V1 não é verdade, isso aqui é a negação do que vai vir para depois. Não é verdade que V1 é igual ao sucessor de V1. Essa fórmula, o número dela é esse. Que se eu não copiei errado, né? Por exemplo, vamos ver. 8, você vai lá na tabela, 8 é para todo. É verdade. Depois você vem o V, o linha, 7, não sei o quê. Aqui os dois fechas parênteses são 44, tá vendo? Então, para cada fórmula, associa um número. Então, o jeito de fazer aquele negócio no começo, para cada fórmula você associar um número, está feito. Ok? E dado um número, você me escreve um número na base 13, eu consigo escrever ele como sendo uma sequência de símbolos. Se isso é uma fórmula ou não, que faz sentido ou não, é outro problema. Mas eu consigo escrever, recuperar qual que é. Por isso que eu preciso dos dígitos aqui, né? Porque se aqui aparecesse, por exemplo, 10, como é que eu ia saber se é 10 ou se é 1, 0? Então, tem que ficar com um dígito só para poder fazer esse truque. Ok? Então, agora eu já tenho isso.
Acidentalmente, essa apresentação tem 13 slides também, né? Já que estamos falando da sexta-feira 13. Na base 13. Tipo... Para que serve o jogo da velha aí, além de você poder jogar? Esse símbolo aqui é para juntar as fórmulas. Porque lembra que eu quero associar um número para fórmulas junto. Fórmulas que eu consigo dar uma lista de fórmulas e eu quero dar um número para isso. Então, o que eu faço? Eu dou uma roubada aqui e ponho que isso aqui é o símbolo para término de fórmula. Ok? Então, se eu quero uma fórmula do lado da outra, por exemplo, eu quero vamos pensar que você tem uma demonstração que vai ter φ1 e φ2. Então, em vez de você colocar φ1 do lado de φ2, porque daí na hora que te der um número eu não sei onde acabou uma e começou a outra, o que eu faço? Eu coloco esse símbolo no meio. φ1 sustenido φ2. Por quê? Porque daí agora, quando eu te der o número é fácil arrumar, né? Você pega o número da φ1, coloca C no meio, e aí o número da φ2. E aí você conseguiu, dado uma sequência de fórmulas, dar um número e vice-versa. Beleza? Então a gente conseguiu, as duas primeiras bolinhas lá do outro slide estão feitas. Ok? Aí o que a gente tem que fazer? Não basta só dar números para elas. A gente tem que, por exemplo, construir aquele conjunto P, aquele conjunto D, que é aqueles que falam, existe uma demonstração ou coisas do tipo. Para fazer isso, qual que é a ideia? A gente tem que conseguir falar... Bom, vamos primeiro explicar o que é uma demonstração, daí é mais fácil. O que é uma demonstração, né? Do tipo, sem ser... Formalmente falando, né? O que é uma demonstração? Ela é uma sequência de fórmulas, não é um conjunto, né? É uma sequência, importa a ordem que elas estão. Que toda vez que você vai lá andando na linha dela, cada uma das fórmulas ou é um axioma, que você já sabia que era verdadeiro, ou ele é consequência do que veio antes. O que é consequência do que veio antes? Aí parece que assim, parece que aí eu estou roubando, né? Do tipo, consequência porque ela é óbvia a partir dos anteriores. Não, você tem como formalizar isso aqui. Se uma fórmula que apareceu antes é A, e uma outra fórmula que apareceu na demonstração é A implica B, lembra que no meu símbolo não tinha A implica, mas tem um que é equivalente. Tem o A implica B. Então, uma das fórmulas que pode aparecer depois na demonstração é B. Por quê? Porque você sabe que vale A, e você sabe que se vale A, vale B. Então, você tem que vale B. Okay? Então, isso é uma coisa que pode até aparecer na sua demonstração. Pode ser que essa aqui está na terceira linha, essa aqui na 15ª e essa aqui na 20ª. Não tem problema, porque antes veio A implica B e veio B. Okay? Você obteve A de um jeito parecido, ou sei lá, de repente o A é um axioma. Tá? Então, uma demonstração é isso, uma sequência que todo mundo ou é axioma, ou ela é consequência dos que vieram antes. Na verdade, essa consequência que eu estou falando aqui só precisa dessa, tá? Não precisa de nenhum outro tipo de consequência, que essa aqui já é suficiente. Mas isso é outro tipo de discussão. Aí, para fazer esse tipo de coisa, né, como definir o conjunto das sentenças que são demonstradas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir, dado dois números, conseguir dizer se o N faz parte do M, né? Dado dois números N e M, você tem que falar se o N faz parte de M. O que isso quer dizer? Por exemplo, 1, 2, 3 faz parte de 7, 3, 4, 1, 2, 3. Certo? Por que faz parte? Porque ele está lá, ó, 1, 2, 3 apareceu aqui. O que eu vou fazer com essa ideia? Essa ideia vai falar o seguinte, imagina que, por exemplo, aquela que eu falei lá, existe uma demonstração para tal fórmula. Imagina que você já tem um número que você acha que representa, que você já tem certeza que representa uma demonstração. Ok? Aí como é que você sabe se isso aqui é uma demonstração para a fórmula que você deu? Você pega a sua fórmula, pega o número dela, e vê se o último número, se o jeito que ela termina é o número da sua fórmula. É essa a ideia que você vai conseguir fazer aquele tipo de coisa. Ou, por exemplo, como é que eu faço para descobrir se esse número que está aqui é um axioma? Eu vou lá, olho um númerozão grandão que eu tenho lá, que é a lista de todos os axiomas, e pergunto, esse número está aí nessa lista? Usando perguntas desse tipo. Okay? Um número fazer parte de outro número desse jeito quando você concatena. Isso só usando linguagem de aritmética. Não, só que o C depois eu coloco artificialmente para ver se, assim, se aquela fórmula faz parte. É que antes disso, por exemplo, vamos supor que eu quero perguntar se a variável V3 pertence à fórmula. Aí você vai ter o número V3, eu não lembro quanto que é, mas dá sei lá, 67777. Aí você quer perguntar se o 67777 pertence àquele número. Você vai usando isso várias vezes. Então, tipo, como é que você pergunta se a variável pertence à fórmula? Usando esse truque aqui. Como é que você pergunta se essa fórmula pertence à demonstração? Usando um truque assim. Como é que você pergunta se essa fórmula... Como é que você sabe o que é uma fórmula? Se você tem duas fórmulas, você colocar um E junto, por exemplo, igual que o Iago perguntou, se você tem uma fórmula, você negar ela, continua sendo uma fórmula. Se você tem duas fórmulas, você colocar um E entre elas, continua sendo uma fórmula. Mas como é que você sabe isso? Olhando pelos números. Você fala o seguinte, se eu tenho isso aqui, esse número é uma fórmula, esse número é uma fórmula, e aparece só o número do E no meio, então isso é uma fórmula também.
Você vai desenvolvendo coisas desse tipo. Essa parte é trabalhosa, mas não é tão difícil. Tá? E aí, como é que você faz para resolver isso aqui? Você repara que isso aqui não é um jeito muito difícil. Por exemplo, esse caso particular aqui é um pouco difícil fazer o caso geral, mas esse caso particular é fácil. Como é que você faz isso? Você fala, ó, existe V1, tal que V1 vezes 1000, 1000 escrito na base 13. Porque quando você faz vezes 1000, o que você faz? Você pega o número e desloca para a esquerda, né? Exatamente 3 casinhas. Então, você põe 3 casinhas para lá, soma 1, 2, 3, dá igual a M. Se o M for isso, ele é um número que termina em 1, 2, 3. E é uma fórmula que está escrita na linguagem de aritmética. Okay? Então, tem como fazer isso com linguagem de aritmética, você conseguir escrever fórmulas do tipo, 1, 2, 3 faz parte desse número? Tipo, é só falar isso aqui. Se essa fórmula é verdadeira, é porque 1, 2, 3 faz parte. Ok? Então, na verdade, aqui ele vem da essa fórmula aqui, na verdade, ela é mais específica. A M termina em 1, 2, 3, não é só faz parte. Tá? Tipo, ele termina em 1, 2, 3. Se essa fórmula é verdadeira. Assim, vamos ver o que está acontecendo, então, na história inteira. Se a gente escolhe uma lista de axiomas na esperança de definir a teoria dos números, a gente tem 2 alternativas. Ou vai ter afirmações que a gente pode demonstrar, tanto elas como as suas negações, que é o que a gente chama de um modelo inconsistente. Você consegue provar tanto a afirmação como a negação, que na prática quer dizer que a sua teoria não é muito útil, porque se você consegue isso, dá para provar que ela prova qualquer coisa. E estragou, né? Então, ou ela vai fazer isso, ou vai ter afirmações que não podem ser demonstradas, que foi aquilo que apareceu lá no final daquele slide. A contradição dava porque a gente achava que conseguia uma prova tanto para φ como para não φ. Na hora que você supôs que todas as formas podiam ser demonstradas. Então, tem que ter alguma para você não acontecer esse tipo de coisa. Pode-se mostrar que se a lista dos axiomas que a gente tomar for composta apenas por afirmações verdadeiras, e se é de verdadeiro eu vou botar bem entre aspas aqui, que eu não vou entrar como é que você define esse negócio, mas se um lógico entrar aqui, ele vai ter um arrepio. Mas assim, se você é composta apenas por afirmações verdadeiras, então não se pode demonstrar uma afirmação em sua própria negação. Tipo, esse é o sistema a ser correto. Logo, a primeira possibilidade não acontece se a gente começa com uma lista de axiomas verdadeiros em algum sentido. Esse esquema que a gente apresentou, ele funciona para qualquer lista de axiomas que fundamente a teoria dos números. Aqui, respondendo um pouco do Arenales, não é para qualquer sistema de axiomas, porque tem um sistema, por exemplo, que ele rouba fácil. Você chega assim e fala, põe como axioma todas as fórmulas sobre os naturais que são verdadeiras. Toda fórmula tem demonstração agora, ou a negação dela tem uma demonstração. Por quê? Porque ou a fórmula é um dos verdadeiros, então está provado, porque ela é um axioma, ou a negação dela tem uma prova, porque daí a negação dela vai ser um axioma. Então, por que isso não funciona? Porque o que a gente envolve aqui, foi na hora que eu falei que, vou pegar um conjunto de axiomas, eu tenho umas hipóteses aqui que estão escondidas. Uma das hipóteses que está escondida, a grosso modo, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que a sua lista de axiomas é verificável por um humano que, dada uma fórmula, se ela está lá dentro daquela lista. Se você der uma lista que é todos os que são verdadeiros, como é que o humano vai verificar se aquilo é um axioma? Justamente ele não sabe se aquela fórmula é verdadeira. Então ele vai pegar, vai estar aquela lista lá e, bom, você fala, mas é uma lista infinita, não sei o que é. Se ela é infinita, se ela está em algum momento, você achou. Mas se ela não está, como é que você tem certeza? Né? Você vai ter que percorrer ela inteira para concluir que ela não está lá dentro. Então é isso que tem um pouco a ver com aquela definição de o que é ser axioma. Então sim, dá para escapar fazendo esse tipo de coisa. Você põe todo mundo como sendo verdade, todo mundo que é verdade é axioma, mas daí você perdeu a noção de verificar se aquilo é um axioma. É aí que fica o balanço das coisas. Dá para formalizar exatamente o que é ser axiomatizável, mas não vamos entrar nisso também, né? Mas daí, se você faz isso meio que para qualquer lista de axiomas, você pode aplicar você podia pegar essa frase que você tinha antes, que não era nem verdadeira nem falsa, você fala, põe a afirmação dela lá dentro, põe que ela é um novo axioma. Só que aí você aplica para esse novo sistema de axiomas e você acha uma nova demonstração, uma nova fórmula que não pode ser provada. Então, não é que o Gödel estragou a aritmética, o que se tinha na época, ele estragou tudo que você pode tentar fazer, porque não importa quantos axiomas você coloque lá, sempre sobra um, você constrói um novo que não pode ser provado, pelo que você tinha antes. Então, não só que ele bagunçou o que estava acontecendo na época, mas ele bagunçou tudo para sempre, né? Ou seja, o segundo problema do Hilbert passa a ser irresolvível. Não tem como fazer aquilo que o Hilbert pensou. A não ser que você mude completamente o sistema lógico que você trabalha hoje em dia. A noção do que a gente tem de demonstração, a noção do que a gente tem do que seria um axioma, de verificar se aquele troço é verdade, teria que partir de um troço completamente diferente. Com esse sistema que a gente tem hoje em dia, a culpa não é da aritmética, é do sistema lógico que você trabalha.
mas será que isso aqui é só para os números? Será que ele estragou só o segundo problema do Hilbert? O esquema feito anteriormente ele pode ser aplicado para qualquer teoria que seja mais forte em algum sentido que a teoria dos números. Ou seja, é uma teoria na qual você consegue falar sobre os números naturais. Se você tem uma teoria que você tem lá uma teoria grande, você consegue falar sobre os números naturais lá dentro de algum jeito, bom, aí você repete toda a demonstração que eu fiz e você prova o mesmo teorema. Então, essa teoria também tem afirmações que não são demonstráveis, que são independentes, né, que a gente chama. Esse é o caso de ZFC. Isso aqui é a lista dos axiomas que hoje em dia se considera como sendo os axiomas de matemática, né, digamos. Eles são os axiomas que fundamentam conjuntos. Como o Cantor já tinha percebido antes, e aí depois o pessoal entrou nessa linha, se você fundamenta conjuntos, você fundamenta o resto. Então dá para fundamentar todo o resto em conjuntos. Então, em algum sentido, isso aqui seriam os axiomas que regem a matemática como um todo. E ele também tem isso. Ele é uma lista de axiomas, ele consegue falar sobre os números naturais, afinal, se ela fundamenta a matemática inteira, ela fundamenta em particular os números naturais. Então você consegue repetir a demonstração, então você tem afirmações independentes dentro de matemática também, em geral, não só sobre números. O resultado de Gödel mostra que existe, e sempre vai existir, a não ser que você faça uma mudança drástica na coisa aqui, uma afirmação em matemática que não pode ser nem demonstrada, nem refutada. Não importa quais axiomas a gente começou. Você pode até incluir esse aí, que vai ter um novo. Okay? Então aí vai de novo no pesadelo, né? Porque agora você, não só, o que o Gödel mostrou é que, em algum sentido, quando você está tentando provar um teorema, se você está tentando provar o teorema pela primeira vez, você não sabe se ele é verdadeiro ou falso, né? Tipo, não está na lista de exercícios lá escrito prove que é verdade, né? Porque ninguém sabe. Então você tem que tentar provar que as alternativas são 3. Ele pode ser verdadeiro, ele pode ser falso, ou ele pode ser impossível de provar. Ok? É um terceiro caso. Não quer dizer que ele não é verdadeiro ou falso. Não é uma terceira opção. Tem intersecção. É verdadeiro, mas é impossível de provar. Mas como é que você prova que ele é verdadeiro? Oi? Como é que você diz que ele é verdadeiro e ele é impossível de provar? Bom, vale para todos os números. Mas mas não só para os números. É sobre coisas... Não precisa ser só uma coisa que é verificável naturalmente. Eu vou chegar no exemplo. A questão é que, na lógica, uma afirmação que faça sentido, ela é verdadeira ou é falsa? Não. Então, depois do Gödel, meio que abandonou um pouco essa ideia. Tá. É ser verdade em algum contexto. E aí você tem contextos diferentes, ela é verdade nesse contexto, mas ela é falsa naquele contexto. Mas eu vou tentar... Bom, vamos falar agora. Quer ver? Se você já mexeu um pouquinho com álgebra vai dar uns exemplos bons para isso. Por exemplo, se você vai definir o que é um corpo. Um corpo é uma coisa que parece com os números reais, né? Então ele tem operação de soma, de multiplicação, de inversa, tudo de jeito bonitinho. Aí você pergunta assim, é verdade que todo corpo, a equação x² é igual a menos 1, tem solução? Se você está nos reais, não tem. Vocês já viram. Não tem como você fazer x² ser igual a menos 1. Mas se você está nos complexos, que também é um corpo, tem. Então, essa afirmação, do ponto de vista axioma de corpos, ela é indecidível. Pode ser que seja verdade num contexto, pode ser que seja falso em outro contexto. Aí você fala, tá bom, então eu posso acrescentar essa fórmula. Mas ao acrescentar essa fórmula, apareceu uma outra que pode ser verdadeira para alguns corpos, pode ser falsa para outros. Então, ela perde um pouco a noção de ser verdade ou não em absoluto. Ela é verdade para aquele contexto, ou falsa para aquele, que é um modelo que a gente fixa. O que acontece é que começa a ficar estranho isso, porque isso passa... Quando você fala sobre corpos... não fica boa essa frase, mas... Quando você fala sobre corpos, ninguém fica muito incomodado de você falar que tem coisas que não pode provar ou não só com teoria dos corpos. O problema é quando você fala sobre conjuntos, que você fala, mas conjunto é qualquer coisa. Mas aqui não é qualquer coisa pelo aquele começo que a gente fez. Mas eu já volto nisso de novo. Vai lá. A afirmação é bem clara. Existe sempre solução para... Ela é falsa, porque você deu por exemplo. A afirmação é falsa. A afirmação vale isso para todos os corpos. Mas a afirmação que dentro da teoria dos corpos existe solução, essa é indecindível. São afirmações diferentes. Tipo, uma afirmação você está falando sobre a teoria dos corpos. A outra é de dentro da teoria dos corpos você falar, existe solução. Que é o que a teoria dos corpos consegue falar. Ela só consegue falar sobre coisas lá dentro. Eu volto nisso quando a hipótese do contínuo, que talvez fique um pouco mais fácil. Mas vamos só continuar aqui. Ó. O esquema feito anteriormente pode ser aplicado a qualquer coisa que seja mais forte que a teoria dos números. Ok. Esse é o caso do FC, que é a lista dos axiomas que a gente pega com... Bom, ele prova que isso aqui, isso eu já tinha feito. Tá bom, então vamos chegar aqui.
O resultado do Gödel não mostra qual é de fato a afirmação que não pode ser demonstrada ou refutada. Na verdade, essa frase está errada. Ela mostra. A fórmula que ele constrói no final, ele dá explícita qual que é a fórmula. Só que ela não tem nenhum significado prático assim na vida. Ela só tem um significado técnico, que é aquele que ela fez, aquela interpretação sobre os números lá, não sei o quê. Então, ela era meio ruim nesse sentido. Quer dizer, provou que tem, mas não apareceu nada aí. Mas hoje em dia, são conhecidas várias afirmações que não podem ser demonstradas nem refutadas em ZFC. Okay? Isso foi feito depois. A primeira delas, conhecida como hipótese do contínuo, que também já apareceu aqui no seminário, ela foi mostrada que ela era consistente por Gödel. Isso quer dizer, consistente quer dizer que você não consegue provar a negação dela. Então, afirmar que uma fórmula é consistente é você mostrar que você não consegue provar a negação dela. Isso foi feito em 1940 pelo próprio Gödel. E a negação dela foi feita em 1963. Então, provar que a negação é consistente é provar que a afirmação não pode ser provada. Então, esse aqui foi um primeiro exemplo de uma que, está aqui. Essa aqui é na lata. Essa aqui não dá para você provar que ela é falsa, nem provar que ela é verdadeira. A gente só fala, não existe. Então, o melhor jeito, talvez, de falar essa coisa sobre independente é você esquecer um pouco a palavra o que é verdade e o que é ser falso. Porque eu não consigo dizer o que é verdade ou ser falso sobre a hipótese do contínuo. No mundo real, assim, pelo menos até que a gente consegue fazer alguma coisa, não tem números, não tem conjuntos infinitos. E ela fala sobre conjuntos infinitos. A gente não consegue testar ela, assim, naturalmente. A gente pode talvez testar alguma consequência dela, mas ela direta é meio difícil. Então, o que eu estou afirmando aqui é, ela não tem uma prova, nem a negação dela tem uma prova. Então, talvez a minha frase melhor para corrigir aquela lá é assim, quando você quer tentar provar um teorema, pode ser que você consiga uma prova para ele, você consiga uma prova para a negação dele, ou seja impossível de conseguir uma prova. Aí você não fala nem que ele é falso nem verdadeiro, e aí fica tudo certinho. Aí... Então, a hipótese do contínuo, então, digamos assim, tá bom, a gente não sabe, digamos, se ela é verdadeira ou falsa, mas assim, agora você pode, digamos assim, você faz uma coisa meio história em quadrinhos, né? Você cria mundos paralelos, em alguns mundos a hipótese do contínuo vale, em alguns mundos a hipótese do contínuo não vale. Parece piada, mas a gente trabalha assim, pessoal que trabalha com conjuntos. Então, a hipótese do contínuo era o primeiro problema da lista do Hilbert. Do tipo, aquele que ele enunciava lá no começo como sendo o primeiro, o Gödel foi tentar fazer o segundo, e acidentalmente ele mostrou que o caminho da primeira pergunta podia dar problema. Do tipo, então, para vocês verem como essas coisas acabam se cruzando por aí. E o Cantor, antes, já tinha tentado mostrar até o fim da vida dele que a hipótese do contínuo era verdadeira. Ele não se conformava que ela podia ser falsa. Na verdade, ele ficou meio maluco, bem maluco talvez, depois de uma certa idade, e porque ele estava tentando isso aqui. Ele ficou obcecado por isso aqui, tentar mostrar que essa hipótese era verdadeira. E, bom, resposta veio, tipo, 40 anos, 60 anos depois, falando que era impossível. O que ele estava tentando fazer não era nem que era verdade, nem que era falso. Era impossível tentar fazer... Era impossível conseguir aquela demonstração. Vamos fazer o segundo teorema de Gödel, que talvez esse sim seja um pesadelo pior ainda. Tudo que foi feito antes é baseado no fato que os axiomas escolhidos são consistentes. O que quer dizer consistente? Que a partir deles você não deriva uma contradição. De novo, a partir deles você não consegue mostrar A e não A ao mesmo tempo. Tá? Então, só estou supondo isso. Parece um só, né? Mas só estou supondo isso. Mas será que dá para provar que esses axiomas que você escolheu, tanto para aritmética de Peano ou para ZFC, se eles são consistentes? Aí a resposta, o segundo teorema da incompletude de Gödel, aquele que eu fiz antes, é o primeiro teorema da incompletude de Gödel. Ironicamente, aquele teorema que eu falei que ele provou na tese de doutorado dele chama teorema da completude, em português. Em português ficou meio ruim, né? Porque ele prova o da completude e depois ele prova 2 de incompletude. Mas não é no mesmo sentido. Mas o segundo teorema da incompletude de Gödel afirma exatamente que não. Não tem como você provar que esses axiomas que você escolheu são consistentes. Na verdade, o que esse teorema diz é que as únicas teorias suficientemente fortes em algum sentido, quer dizer que você consegue fazer aritmética lá dentro, igual a gente fez com outro teorema de Gödel. As únicas teorias suficientemente fortes que provam a própria consistência são as inconsistentes. Basicamente porque essas provam qualquer coisa. Inclusive que elas são consistentes, né? Você não pode confiar nelas. Aí o que acontece? Tem essa frase do André Weil que eu acho que resume bem essa ideia. Deus existe dado que a matemática é consistente. E o diabo existe dado que a gente não pode provar isso. É impossível pelo segundo teorema de Gödel.
Aí eu coloquei duas bibliografias aqui estranhas. Essa aqui tem uma prova razoável, assim, na introdução dele ele faz a ideia geral do teorema da incompletude de Gödel. É legal. Ele não é muito difícil de ler, não. E ele tem todos os detalhes depois nos capítulos seguintes. E ele faz a demonstração para vários sistemas, cada vez mais. Ele vai enfraquecendo o sistema e provando que ele continua valendo o sistema, continua valendo o teorema. E tem a prova do segundo teorema também, é um livro curtinho, é legal. E esse aqui é uma história em quadrinhos que fala sobre... Ele é focado no Russell. Então, quando ele chegou naquele paradoxo, tudo, então todos aqueles personagens que aparecem no começo, o Cantor, o Hilbert, todas essas coisas aparecem como personagens. Nesse aqui tem aqui na biblioteca do ICMC. Ok? Tem uma pergunta já que eu sei antes de passar para... Fala. Imagina uma forma, uma expressão mesmo na sua aritmética que tem a ver com números. Por exemplo, a expressão lá do último teorema de Fermat. Se alguém viesse e provasse que ela não é nem demonstrável, nem que a contrária dela é demonstrável, então eu acho que ela estaria provada como verdadeira. Porque assim, quer dizer, você nunca vai poder provar que ela está falsa. Então você nunca vai encontrar números que satisfaçam. Eu entendo, assim, porque ela é uma afirmação sobre números, então a princípio ela é uma afirmação que pode ser testada. Mas aí talvez o que isso aconteça, se você mostrar que essa afirmação sobre números ela não é consequência das anteriores, se você mostrar que é independente, nesse sentido, o que você quer dizer? Isso quer dizer, na verdade o buraco fica bem mais embaixo, ele quer dizer que aquele conjunto de axiomas que você pegou no começo, descrevendo a aritmética, não descrevia o suficiente. Porque sobrou até uma que dá para testar, que você não conseguia falar se era verdadeira ou falsa. Entendeu? Então, na verdade, o problema, você jogou o problema lá para antes. Você falou assim, ó, aquele sistema axiomático que você tem, que você achava que descrevia aritmética, é tão ruim para descrever aritmética, que até essa forma eu consigo testar, ele não disse se é verdadeiro ou falso. Certo? Mais perguntas? O problema seria que não existe um número finito de axiomas para descrever qualquer coisa. É pior que isso, porque se olhar com cuidado, tanto a lista de axiomas de ZFC como a lista de axiomas de Peano, os dois são infinitos, mas eles são infinitos de um jeito comportado. Qual que é o jeito comportado? Se você já viu a lista de axiomas de Peano, tem um axioma, que a gente fala que é um, mas não é verdade que é um, que é o axioma da indução. O axioma da indução, ele fala, dado uma fórmula, se você prova para n igual a 0 e depois prova de n implica n mais 1, então ela vale para todos. Só que ele tem essa frase, dada uma fórmula. Na verdade, formalmente, o jeito que você justifica esse negócio é assim, para cada fórmula que existe, você faz um axioma. Então, como tem infinitas fórmulas, tem infinitos axiomas. Então, na verdade, isso aqui ele é um esquema de axioma, que a gente chama. Que é um axioma que você bate... Qualquer instância, digamos, do axioma da indução, para uma fórmula específica, você bate o olho e você sabe, eu estou usando indução. Então, é verificável finitamente que ele é das instâncias do esquema de axioma da indução. Então, já tem infinitos. Mas, está respondendo a sua pergunta, quer dizer, então, que se a gente tivesse a demonstração não vale, essa demonstração do Gödel não vale, se você supor que você tem infinitos esquemas, que você não consegue colapsar eles em conjuntinhos, porque daí você não vai conseguir verificar se os esquemas todos... Se dado uma fórmula, ele é um axioma. Eu posso ter finitos esquemas, porque daí verificar se ele é um dos esquemas ou não é tempo finito. Mas infinitos não. Não sei se ajuda um pouco. Mas para você conseguir provar tudo em algum sentido, teria que ter muitos axiomas num sentido bem grande mesmo, assim, infinitos esquemas. Que ninguém daqui saia e procure suicídio, tem um conjunto de axiomas razoáveis, né, que se constrói verdades razoáveis, dá para brincar bastante. Sim. Não, uma vez eu li, eu não sei, eu nunca fui atrás, mas foi aquelas conversas de bar, assim, o pessoal falando que não sei quem provou que se você conseguir... se você conseguir, assim... qualquer demonstração que tenha no máximo não sei quantas milhões de páginas, não chega em nenhum problema. Então a gente está tranquilo durante uns bons anos ainda, assim, mas aí eu já não sei direito afirmar. Mas o problema é assim, depende de que área você está. Se você está numa área como a minha, por exemplo, a gente procura afirmações que são independentes. Então, mesmo esse problema, para a gente acaba sendo solução, é o problema que a gente gosta. A gente procura essas afirmações que deram problema.
Eu citei a hipótese do contínuo porque era uma que já foi falada aqui no Seminário de Coisas Legais, mas a ideia original, provavelmente numa próxima sexta-feira 13, eu trago uma lista de afirmações que você não consegue provar. Aí talvez para a gente conseguir começar a ver essas coisas um pouquinho mais na prática. Então, digamos, o problema para algumas pessoas é a solução, como quase tudo, né? Como qualquer outra área. Uma lista de exercício, né? Tentar provar. E aí, mais perguntas? Você disse que você não consegue, com uma teoria que seja suficientemente forte, ela sendo coerente, provar que ela é completa. Mas você não poderia, uma que é mais fraca, a mais fraca provar que é coerente, e daí a mais fraca provar que é mais forte? Não, porque se a mais fraca provar que a de cima é coerente, é consistente. Né? Se a mais fraca provar que a de cima é consistente, aí essa vai provar que a de baixo é consistente. E aí você fez o ciclo. Você consegue, com uma mais forte, provar que a de baixo é consistente, mas daí... Entendeu? Se você tem a de baixo, prova que a de cima é consistente, mas como essa de cima é mais forte, ela implica a consistência da de baixo, dá para formalizar isso. E aí, então, portanto, essa de baixo provou a própria consistência. Deu uma volta, mas voltou. Mais alguma pergunta? O pior que eu estou tendo conselho faz 5 minutos, daqui a pouco o pessoal vai comer. Bom. Na primeira, por que você tem que... Aquilo, por exemplo, pode ser do contínuo. Provar que primeiro a afirmação dela demonstrava, depois a negação da demonstrava. Por que você provar os dois? Porque a técnica usada foi completamente diferente. A técnica que o Gödel conseguiu fazer isso era de um jeito, usava uma técnica. Para conseguir provar a negação, demorou todos aqueles 20 anos lá, e também porque, de fato, você precisava de uma técnica nova. A posteriori, se conseguiu provar isso também, que usando aquele tipo de técnica que o Gödel usava na época, era impossível provar que a negação ia ser consistente também. Teve que sair uma técnica completamente nova, que é o que o pessoal chama de forcing hoje em dia. Só com técnicas parecidas com essa que você conseguiria provar. Então, só a última pergunta, você empurraria o gordo? Eu acho que sim. Então, obrigada, Leandro. Certificado azul. E laranja. E só avisando, então, que semana que vem quem vai apresentar é o Matheus, que eu acho que ele não está aqui. Já fugiu? Acho que sim, está com medo. E vai ser o primeiro aluno da física que vai apresentar. E na outra semana, o Iago, segundo aluno da física, apresentar. Tá? Então, semana que vem, a gente anuncia direitinho o seminário do Matheus. Ó.